Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para esse pré-jogo, né, de Vasco e Botafogo. As equipes se enfrentam às 19 horas, 7 horas da noite no estádio de São Januário, num jogo que é muito importante, num jogo que é decisivo para o Campeonato Brasileiro, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Hoje todo mundo ligadinho aí nessa partida Vasco e Botafogo. A gente vai conferir aqui as escalações, né, de Vasco e Botafogo. O Botafogo desfalcado, sem a sua zaga titular. O Vasco ainda não deve ter o retorno de Rossi. Rossi deve voltar apenas na partida contra o América Mineiro, mas o Vasco terá o retorno do Verratti, o retorno do Jair, por exemplo, como opção. Enfim, a gente vai mostrar aqui as prováveis escalações de Vasco e Botafogo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da campanha Energia Vascaína da Vral. A Vral que é parceira oficial do Vasco da Gama, patrocinadora do Vasco e parceira também aqui do canal Machão da Gama. E olha, é bem simples de você participar desse projeto que vai ajudar ali o entorno da barreira do Vasco e também melhorias, né? Trazer melhorias para o estádio de São Januário. Então é muito simples, ó, tem o QR Code aparecendo na sua tela, esse QR Code vai te direcionar para o aplicativo Zé Delivery, e lá basta você pedir, adquirir, né, fazer uma compra de uma latinha do energético Vral, que você já vai estar participando e ajudando nessa campanha Energia Vascaína. Quanto mais latinhas de Vral você pedir, mais você vai ajudar a revitalizar ali a barreira do Vasco e também melhorias para o estádio de São Januário. Essa campanha é uma iniciativa que visa unir a paixão dos torcedores do Vasco da Gama com o propósito de deixar um legado de melhorias em São Januário e no seu entorno. Parabéns, Avral, tenho orgulho de participar dessa campanha Energia Vascaína. Fala pessoal, tudo bem? Um recadinho agora aqui para você, hein? Você sabe que hoje o Vasco enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo muito difícil em São Januário. O Botafogo líder do campeonato, mas chega muito pressionado, e o Vasco tentando sair ali da parte de baixo da tabela. Bom, você pode dar o seu palpite nessa partida lá na BetBerry. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para você fazer o seu registro e dar o seu palpite. As cotações estão aparecendo aí na sua tela, beleza? A BetBerry é parceira aqui do canal Machão da Gama. E aí, será que o Vascão leva hoje? Será que o Vasco vence o Botafogo? Palpite, o link está aqui no comentário fixado. Bom, meus queridos, antes de continuar aqui falando de Vasco e Botafogo, atualizar o último resultado de ontem, né, que foi a vitória do Goiás sobre a equipe do Curitiba. Com essa vitória, o Goiás acabou ultrapassando o Vasco na tabela, né? Nesse momento o Vasco é o 18º. Porém, o Vasco depende só de suas forças para poder sair da zona do rebaixamento no dia de hoje. Uma vitória do Vasco hoje contra o Botafogo coloca o Vasco fora da zona do rebaixamento e deixa o Cruzeiro, né, dentro da zona do rebaixamento. Então, hoje é um dia importante, né, para o Vasco. O Vasco pode sair da zona, basta vencer a equipe do Botafogo. E essa vitória do Goiás parece ter sido um resultado horroroso, mas assim, nem é tão ruim assim, tá? É até importante o Goiás continuar vivo no campeonato, porque o próximo adversário do Goiás é o Santos, né? Então, assim, o Goiás se mantendo vivo vai para cima do Santos. Talvez se o Goiás tivesse perdido ontem para o Curitiba, já praticamente teria dado adeus ali ao campeonato, né? E o Vasco só depende de suas forças, né? O Vasco não depende de mais ninguém. Vencendo hoje, já está fora da zona. Enfim, depois tem um jogo contra o América Mineiro em casa, tem confronto direto contra o Cruzeiro. O Vasco depende só dele, né? Não tem que ficar fazendo muita conta em outros resultados, não. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai sair dessa situação. E bom, vamos já falar dessa partida, né? Vasco e Botafogo, as duas equipes chegam pressionadas, né, por razões diferentes, para um clássico aí que promete ser muito disputado, né, hoje em São Januário. O Vasco leva vantagem no confronto direto contra o Botafogo em São Januário, mas na última vez que as duas equipes se enfrentaram em São Januário, a recordação é péssima, né, para o torcedor vascaíno. O Botafogo venceu por 4-0 num jogo que praticamente
sacramentou a permanência do Vasco. O Vasco chega pressionado, né, para sair da zona do rebaixamento, vencendo o Vasco, está fora do Z4, e o Botafogo, com 59 pontos, chega pressionado ali com medo de perder a liderança. O Botafogo que faz uma campanha péssima nesse segundo turno de Brasileirão, né? O Botafogo está em 16º nesse segundo turno, enquanto o Vasco é o 7º no segundo turno. O primeiro turno do Botafogo foi muito bom, chegou a abrir 14 pontos de vantagem para o segundo colocado, mas essa vantagem simplesmente acabou. O Palmeiras tem ali a mesma pontuação do Botafogo e o Red Bull Bragantino tem apenas um pontinho a menos. Tudo bem, o Botafogo tem 2 jogos a menos que o Palmeiras, né? Mas, meus queridos, a pressão tá gigantesca em cima do Botafogo e o jogo de hoje é importantíssimo também para o Alvinegro, que se perder hoje para o Vasco também, e tomara que perca, vai entrar numa crise de vez, né? Eles já estão em parafuso. Se perder hoje, eles vão entrar numa crise que talvez decrete aí a perca, né, do campeonato, né? Vai ver o campeonato realmente escorrer pelas mãos. Vamos começar aqui com a escalação do Botafogo, então, depois a gente vê a escalação do Vasco da Gama. O Botafogo tem 3 desfalques, né, para esse clássico contra o Vasco. O zagueiro Adrielson, que foi expulso contra o Palmeiras, Vitor Cuesta, que levou cartão amarelo, 3º amarelo contra o Palmeiras, e o volante Marlon, que também cumpre suspensão. Esses 3 estão fora do jogo. Com isso, a tendência é que Sampaio, Bastos e Danilo Barbosa ocupem as posições respectivamente. Então o Botafogo vem com a zaga reserva e sem o Marlon ali no meio-campo. A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Lucas Perry no gol, Di Plácido na direita, Bastos, Felipe Sampaio e Marçal na esquerda, Tietê e Danilo Barbosa no meio, Eduardo na frente, Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Agora vamos aqui para o Vasco. O Vasco que também tem os seus desfalques, né? E deve ter apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou e venceu o Cuiabá, que é o retorno do Verratti, né? O Verratti cumpriu suspensão e a tendência é que ele vai voltar ao time na vaga do Sebastião Rodrigues, e a tendência é que Eric Marcos continue ali também na equipe titular. Com isso, o Vasco deve ir a campo hoje com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Medel na zaga com Lucas Piton na esquerda, o meio com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, na frente Eric Marcos, Gabriel Peck e Verratti. Payet deve ficar como opção para o segundo tempo, Luca Orediano também como opção para o segundo tempo. Rossi e Marlon Gomes ainda tem chance de ser relacionados para o jogo de hoje, serão reavaliados momentos antes do jogo, mas a tendência é que não estejam prontos, né, e sejam opções apenas para o jogo contra o América Mineiro. Enfim, meu amigo, é esse o time do Vasco para encarar hoje o Botafogo. A gente vai dar uma olhada aqui também na arbitragem antes de terminar o vídeo. Quem apita o jogo de hoje é Leandro Pedro Voaden, e no VAR teremos Wagner Riway. Olho neles, né? Vamos torcer para o Vascão não ser prejudicado. Vou deixar o meu palpite, quero seu palpite nos comentários. Hoje o Vasco vai vencer. O Vasco vence hoje por 1-0 no sufoco, gol de Verratti, e sai da zona do rebaixamento. Esse é meu palpite, deixe o seu nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!